Lucas Guimarães, que está em um relacionamento de longa data com Carlinhos Maia, frequentou a Igreja Batista da Lagoinha em Alphaville, sob a liderança do pastor André Fernandes. Em suas redes sociais, ele compartilhou que participou da celebração da Santa Ceia. O pastor André Fernandes, algum tempo atrás, revelou sua posição e opinião durante sua participação no podcast Inteligência Limitada. A minha opinião não define igreja. Eu não sou quem constrói as doutrinas da igreja cristã ou da igreja evangélica, ou nem da minha igreja. Eu só prego o que a Bíblia diz. Segundo uma fundamentação bíblica, a Bíblia fala, por exemplo, sobre tipos de comportamento ou de condutas que nos tiram acesso ao reino dos céus, não herdarão o reino dos céus. Entre várias coisas a respeito de pessoas que têm uma conduta, um relacionamento sexual, por exemplo, homoafetivo. Mas também fala de idólatras, também fala de mentirosos, também fala de adúlteros. O problema é que às vezes a gente se pega em um pecado e a gente não fala sobre todos eles. André, eu não concordo. Tá tudo bem. Até porque se você não acredita, por exemplo, em salvação, o que te agride falar que segundo a Bíblia isso aqui não te leva para o céu se você não acredita em céu? Se, segundo a Bíblia, isso aqui fala a respeito de um mandamento de Deus se você não acredita em Deus. Muita gente quer tratar uma questão de respeito e tornar isso um privilégio. André, você precisa respeitar. Cara, vai muito além. Não é nem sobre respeitar ou não respeitar. Não tem a ver comigo. Eu não tenho ingerência sobre a vida do outro. Eu não tenho domínio sobre a vida do outro. O outro não precisa nem... Cara, você concorda ou não concorda? Você não precisa da minha concordância. Tanto faz. A vida é sua, a escolha é sua. Agora, na igreja que eu lidero, a fé cristã que eu exerço, a doutrina que o evangelho que a gente usa como pauta de vida, fala a respeito de algumas coisas. Então, quando eu falo sobre fundamentos da fé e sobre uma conduta de santidade, isso aqui fere a santidade de Deus segundo a doutrina e a fé cristã. Ponto. Agora, tratar como privilégio, eu acho complexo. Quando essa agenda começa a tentar interferir, por exemplo, na forma como a gente exerce a nossa fé, isso é complexo. Você não pode mais dizer que isso é pecado. Por quê? Porque eu me sinto constrangido. Complexo. Imagina se em algum momento a gente não puder falar que adultério é pecado porque alguém que é adúltero se sente ofendido. Se não puder falar mais que roubo é pecado porque alguém que rouba se sente ofendido. Eu entendo quando você fala, dentro da minha religião eu não sou obrigado a fazer um casamento homoafetivo. Sim. Você tá falando que não condena o homossexual por ele ser homossexual. Só que ele segundo a Bíblia, ele tá condenado? Segundo a Bíblia, sim. Mas e se ele não consegue? Ele é aquilo. E aí, o que faz? Como que ele faz? Imagina se a gente usar esse mesmo pressuposto para quem adultera. Mas é diferente. Adulterar é uma opção. Eu tô optando... Mas e se ele não consegue? E se ele não consegue? Uma patologia. Dá pra tratar, mas a homossexualidade não dá pra tratar. Não tem... Vou no médico e tomo uma... Eu jamais usaria a palavra tratamento, em primeiro lugar, porque a militância vai dizer que eu proponho uma cura. Cura gay, exatamente. Não é uma doença. Logo, não tem a ver com tratamento. É uma conduta. É uma escolha. Logo, tem a ver com mudança de escolha, de conduta. Mas você acha possível? Eu acho possível, não só acho, como conheço pessoas que eu pastoreei. Por exemplo, tem um jovem que a gente discipulava quando era líder lá em Cabo Frio. Eu sei que tem diferença. E ele falava, ele abriu o coração pra gente via nele trejeitos, a gente não sabia se ele tinha essa escolha ou não, mas ele tinha trejeitos. Um dia ele se abriu e falou, ele e minha esposa, eu tenho desejos homoafetivos, eu não gostaria de ter. Tem pessoas que gostariam de ter e tem, e é um direito dela. No caso dele, eu não gostaria de ter, mas eu fui abusado pelo meu irmão quando eu tinha, não lembro, 8 anos. E desde então eu comecei a achar que o prazer eu só vou ter se for com outra pessoa do mesmo sexo. Mas eu não quero pensar assim, eu não quero desejar isso. Mas hoje é como eu sinto e é como eu penso. E o que eu posso fazer? Bom, se você não quer, tem um projeto chamado Missões Avalanche. E esse projeto fala justamente sobre isso. Eu acho que você pode se descobrir na sua identidade em relação a isso. Não, perfeito. E ele foi. Quando a pessoa e aí ele falou, cara, quer saber? De fato eu não quero. E ele venceu. E ele falou, cara, eu vou seguir o celibato. Eu sempre vou lutar com esses pensamentos e desejos. Mas porque sempre, igual... então. Mas aí é porque hoje a agenda e essa militância é tão complexa. Se eu for dar um exemplo, como eu vou dar aqui. Cara, é igual uma pessoa que tem problema com drogas. Então você tá comparando alguém com drogado? Não. O que eu tô dizendo é a dificuldade de quebrar hábitos. Tem gente que fala, eu era alcoólatra, por exemplo. Eu parei de beber, mas todos os dias eu luto com isso. Sim. Se eu sentir o cheiro, eu luto com isso. Então, existem vários tipos de mudança de conduta e comportamento que você vai precisar sempre
lutar com isso. André, mas eu não quero lutar. Então se entrega e vai ser feliz. Agora, se me perguntar, segundo o fundamento da fé cristã, o que a fé cristã, o que a Bíblia diz isso. Mas eu não ligo pra Bíblia. Então tá tudo bem, então próximo assunto, vambora. O problema é que, no intuito de querer caber sem abrir mão de uma conduta, muita gente quer flexibilizar fundamentos. É que eu não imagino Jesus condenando uma pessoa por esse tipo de ação, sendo que ele sabe que do coração dela ela é uma pessoa boa e só faz o bem. Eu não consigo imaginar esse Jesus. Então, olha só, primeiro ponto, bondade é muito relativa, né? O próprio Jesus, quando dizem que é bom, ele fala, não, bom é o Pai. Se Jesus fala, não, bom é o Pai, bondade é relativa. Bondade segundo qual critério? Segundo o critério de conduta social. Socialmente eu sou bom, eu sou um vizinho legal, tá? Então isso é bom. Ajuda as pessoas. Eu ajudo pessoas, então nesse aspecto isso é bom. Não, eu faço doações para instituições, então nesse aspecto isso é bom. Mas a bondade, segundo a conduta de santidade, não é só fazer coisas boas, porque isso são atos de justiça social. A Bíblia diz que o homem não pode justificar a si mesmo através de atos de justiça, mas através de uma justiça que vem de Deus. Segundo o Evangelho, que a Bíblia propõe é o seguinte: tudo que tem de bom em mim não tem a ver comigo, eu recebi de Deus. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu não construo fé, eu não gero fé, eu não compro fé, eu recebo fé, ouvindo a palavra de Deus. A Bíblia diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O projeto de Deus nunca foi aceitar você como você é, senão Jesus não precisava ter vindo. Por que Jesus veio? Para que morra quem você é e possa nascer quem Deus sempre quis que você fosse. Por que tem um novo nascimento? Senão você... Então assim, o maior engano que a gente tem ouvido e muita gente aceitado hoje: Deus te aceita do jeito que você é. Não, Deus não te aceita do jeito que você é. Deus te recebe do jeito que você está. E Ele quer te levar para um lugar onde você vai se tornar aquilo que você de fato é. O pecado, as experiências, os traumas me tornaram uma pessoa. Aí Deus recebeu esse André. Deus, eu bebo até ficar bêbado. Tudo bem, eu te recebo assim, mas eu não quero que você viva assim, filho. Deus, eu amo transar com várias mulheres. Tudo bem, eu te recebo assim, mas não é o que eu quero pra você. Eu tô falando da minha conversão, quando eu tive um encontro com Deus. Então o que você tem pra mim? Eu tenho uma esposa pra você. Eu tenho uma mulher pra você. Eu não quero que você viva embriagado. Então desde que eu me converti, eu nunca mais me embriaguei. Desde que eu me converti, eu nunca transei com nenhuma outra mulher senão a minha esposa. Sou casado, vou fazer 15 anos. Ela é minha única mulher. Cara, eu não quero seguir esses pré-requisitos. Então você não pode viver isso aqui dentro da jornada de fé cristã, por exemplo. Eu quero frequentar uma igreja. Não tem problema nenhum. Problema nenhum. Você não vai ser uma liderança dentro da igreja. Entendi. Mas você pode frequentar. Cara, eu tenho pessoas que frequentam a nossa igreja há anos, que têm uma relação homoafetiva e não querem abrir mão. Sério? O que eu vou fazer? Eu vou deixar de falar? Eu continuo pregando. Deus é bom, sua misericórdia para sempre. Essa era a minha dúvida. Não, sabe qual é o problema, se existe Vilela? Um preconceito, se existe uma... Vilela, o problema é o seguinte, cara. Não, se eu tivesse um preconceito com uma pessoa que tem uma relação homoafetiva, eu também teria que ter um preconceito com alguém que tem uma relação adúltera. Só que o problema é o seguinte, a gente não vê em Jesus um preconceito. A não aceitação da conduta é diferente de você ter um preconceito, claro. Ou você tá fechado para se relacionar com essa pessoa. O que você acha dessa polêmica? Lucas Guimarães participou da Santa Ceia na Igreja Batista da Lagoinha, enquanto o pastor André Fernandes reafirma sua posição sobre conduta e fé cristã. Isso gerou muita discussão. Comente aqui embaixo, você concorda com a visão do pastor André? A igreja deve se posicionar ou acolher sem restrições? Se você chegou até aqui, se inscreva, curta, compartilhe e registre sua opinião nos comentários. Sua participação é muito importante para continuarmos trazendo reflexões e acontecimentos importantes como este. Obrigado por assistir, que Deus te abençoe, e nos vemos no próximo vídeo.